Jovem Pan entrevista agora o governador de São Paulo, Márcio França, candidato à reeleição pelo PSB. Governador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, aos amigos da Jovem Pan, prazer falar com vocês. Governador, o senhor também está em campanha, apesar do cargo que ocupa, mas eu pergunto, depois desse atentado que sofreu Jair Bolsonaro, de que maneira as campanhas devem seguir com o tom, de que maneira o seu partido também se comporta nesse processo? Olha, com relação ao atentado, evidentemente todo mundo repudia, né? Ninguém pode achar que é uma boa ideia uma pessoa qualquer enfiar uma faca no outro, né, porque discorda dos seus pensamentos, né? Então, eu ontem mesmo fiz questão de emitir uma nota oficial, enfim, dizendo que o campo das divergências nosso no Brasil, em 500 anos aí, a gente sempre conseguiu fazer conciliações, né? Que é sempre bom a gente refletir sobre a forma que nós estamos induzindo quase que diariamente todo mundo a ser beligerante, a fazer, assim, festas efusivas para as coisas agressivas, né? Mostrando coisas sempre muito agressivas e parece que a divergência muito forte é que tem que ser enaltecida. Então, o episódio em si, aparentemente, é um episódio que seria decisivo no processo eleitoral, enfim. Eu vi algumas manifestações nesse sentido. Mas eu lembro que essa eleição, né, ela tem um índice de indefinição para os votos já pré-estabelecidos impressionante. Essa aqui já é a 17ª ou 18ª eleição que eu disputo. Eu acho muito interessante que as pessoas escolhem, mas não cravam, né? Não decidem efetivamente que aquele é o seu candidato, enfim, parece que as pessoas estão querendo ver, assim, um pouco o esquentar das turbinas para depois, então, decidir. E é claro que o episódio vai compensar o tempo, a ausência de tempo de TV que tem o candidato Jair Bolsonaro, né? É uma exposição muito grande de televisão, enfim, de noticiários, né? Mas, se isso é verdade, como eu tenho uma convicção que não cabem duas pessoas do mesmo lado nas disputas, significa dizer que a eleição estaria caminhando para uma definição com ele na posição de escolhido. Mas eu já ouvi, porque hoje saí cedo, fui tomar café aqui perto da padaria e o rapaz falou para mim, esse negócio de violência o brasileiro não gosta não. Então, e você sabe que as pessoas que não compreendem muito bem acabam achando que todo mundo está no meio da violência, né? Quem era a pessoa que fez a violência e também quem acabou sendo vítima da violência, né? Eduardo. Governador, bom dia, o Eduardo Moreira falando. Oi, Eduardo. Bom dia. O atentado de ontem traz mais ainda a atenção do eleitorado para o pleito presidencial, né? Para o pleito da eleição para presidente. É uma campanha com poucos recursos, os candidatos com poucas verbas e difícil fazer grandes eventos, grandes atos, e os pleitos estaduais têm tido pouco espaço no dia a dia das pessoas, nas redes sociais, até no noticiário. E ontem o senhor teve uma pesquisa muito boa para o senhor dobrou a intenção de votos na pesquisa que foi divulgada, o que mostra que o senhor está com um momento muito bom. Qual a estratégia do senhor nesse momento em que o pleito estadual pode perder ainda mais importância e você num momento tão positivo durante o pleito? Eduardo, a minha dificuldade, como você sabe, e o Vila cansou de falar aí na rádio, é porque as pessoas não me conhecem, né? Então quem não me conhece, evidentemente, não pode optar por mim numa pesquisa eleitoral. Mas eu disse a todos vocês que ninguém com a convivência, com a vivência de muitos anos na vida pública, pode menosprezar a experiência da gente. Eu venho de, como eu disse, muitas eleições, né? Não uma, nem uma, nem duas, né? E eu disse que com o tempo de televisão que eu teria de televisão, eu faria uma exposição suficiente para ficar conhecido. Para você ter uma ideia, eu saí do patamar de 20 para 28 de conhecimento. E aumentei de 4 para 8. Faça as contas, uma regra de 3, você vai ver o que vai acontecer mais para frente. Quer dizer, conforme eu for ficando conhecido, porque no fundo, na minha visão, existem 4 grandes opções em São Paulo. A do PT, que quem gosta do PT aqui em São Paulo, diferente da eleição brasileira,
o PT em São Paulo tem muita dificuldade. Então, quem gosta do PT aqui gosta, e quem não gosta não vota de jeito nenhum no PT. É um outro tipo de estilo, né? Não é como o resto do Brasil, a parte de cima do Brasil, enfim. Então, aí sobraram 3 opções. E das 3 opções, as 2 outras opções, tanto o Scarf quanto o Dória, eles representam mais ou menos um certo segmento. É nítido, né? Não é por mal, mas ambos, eu já fiz campanha para ambos, ambos já foram, já receberam meu voto. O Scarf foi candidato a governador do meu partido. O Dória, eu fiz campanha para ele, para prefeito na eleição passada, todos sabem que me envolvi na campanha, enfim. Mas é claro que eles, você olha na televisão, a minha sensação é que aquilo tem uma distância do povo, assim, mais simples, né? Porque são pessoas mais ricas, e não é defeito ser rico, mas é claro que eles são, né? Então, isso faz com que as pessoas, com o tempo, vão procurar uma alternativa. Na minha visão, como a rejeição do Dória está muito alta, essa alternativa cai no Scarf nesse momento, porque é o nome que as pessoas lembram. O Scarf é candidato e tal. Mas eu tenho feito reuniões. Quando você diz, olha, vocês querem que o Michel Temer venha governar São Paulo com o MDB, sinceramente é unanimidade não, né? E se você perguntar ainda, olha, vocês querem que o Rio de Janeiro, o modelo do Rio de Janeiro venha a ser implantado em São Paulo? Não também, entendeu? Ou seja, são atos que você não vai conseguir esconder para sempre. A vinculação do MDB ao Paulo Scarf. Quer dizer, não é ele, pessoa, mas o partido dele, né, que nacionalmente, e acho que em São Paulo, tem uma grande rejeição também, na minha opinião, né? E no caso do Dória, tem o fato da renúncia. Claro que todos, de alguma forma, acham que a renúncia... parece que o cargo de governador foi-lhe oferecido pelo PSDB como se fosse um prêmio de consolação. Você quer ser candidato a presidente? Não deu, porque o Alckmin acabou ganhando a legenda, então se tal para ser governador, vai, consolação. E aí, o paulista, de maneira geral, ele está vivendo essa catarse nacional aí de sensação de que nada vai dar certo, enfim. Mas, sinceramente, nós somos paulistas. Quer dizer, o paulista sempre, historicamente, sim, é quem superou problemas, é quem deu linhas para o Brasil, é quem... Cada movimento importante do Brasil passou por São Paulo. Eu acho que nós estamos meio que, assim, nesse momento de falar essas coisas que nada vai dar certo, nada vai mudar, enfim. Mas a gente tem a noção de que São Paulo será diferente, né? E por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, as pessoas me conhecerão. Governador? Eu vou ter chance. Sim, governador, bom dia, Marco Antônio Vila, governador, tudo bem? Ô Vila, tudo bem? Parabéns pelo livro, já comprei, viu? Obrigado, governador. Eu queria justo perguntar para o senhor o seguinte, é uma coisa que é chato, mas nós temos de perguntar, né? O corpo a corpo é uma tradição da política brasileira, das campanhas eleitorais. O senhor mesmo falou que estava numa padaria, padaria é uma tradição paulista, né? Verdade. A gente sempre vai na padaria, aquilo faz parte da nossa vida, é a média, é o pão com manteiga na chapa e tal, e o contato mesmo com os eleitores, com os cidadãos. O senhor vai continuar fazendo isso? Eu vou, porque, veja, também é o meu hábito normal. Sim. Eu sou uma pessoa muito mais, em comparação com meus adversários, eu tenho um outro padrão de vida, quer dizer, que é o meu padrão da minha vida inteira. Eu não tenho como mudar, não é que eu não queira. Se eu tivesse um helicóptero, eu podia usar, mas eu não tenho. Então, o que eu falo é isso, quer dizer, eu estudei em escola pública, quer dizer, eu frequento os ambientes, minha mulher é uma professora, quer dizer, enfim, eu estou na condição de governador, e quando você está como governador, naturalmente você tem algumas coisas que o governo lhe protege, carro, não sei o quê, mas depois a minha vida é comum, né? Então, são os meus hábitos, né? Eu tenho procurado mostrar isso, que as pessoas ao olharem pela TV, descobrem, porque o primeiro momento, a minha tarefa é que as pessoas digam o seguinte, olha, eu acho que ele tem tamanho para ser governador de São Paulo, porque como as pessoas não me conhecem, Paulo vai ser quem é esse moço aí que está aí, né? Não sei se eu contei para vocês, eu fui a Guarulhos embarcar outro dia num voo, e era voo de carreira, então eu parei lá numa lanchonete daquela Viena para comer um negócio. E as 2 mocinhas lá de dentro do balcão disseram, olha, chegou alguém importante aí, você sabe quem é? Eles falaram para mim, eu falei, olha, o importante eu não sei, é que eu sou o governador. Aí elas disseram, mas o senhor é governador de que estado, né? Aí eu digo, olha, eu sou governador de São Paulo. Aí ela falou, de São Paulo? Aí a outra cutucou, assim, como quem diz. Acho que não está falando a verdade, né? Eu disse, não, é que o governador Alckmin renunciou, e aí eu assumi faz alguns meses e tal. Aí ela falou, tudo bem e tal. E aí ela falou, posso tirar uma selfie? Eu entrei para
para abraçar as duas e tirar uma selfie lá com elas. E aí a mocinha me falou, uma delas, né? O senhor sabe, doutor, eu moro aqui no bairro de Pimentas, aqui em Guarulhos. E eu venho todo dia para cá às 4h30 da manhã. Fico aqui o dia inteiro, né? E eu dou conta porque eu preciso desse emprego. Meu marido foi embora, tem uma criança com necessidade de deficiente, assim, enfim, eu tenho que trabalhar aqui. E aí minha colega que me rende agora às 3 da tarde e vai até a madrugada. Quando eu chego em casa, eu lavo, passo, arrumo e tal. E aí eu vou dormir e no dia seguinte eu toco de novo. Ou seja, a multidão da população é assim, ela não está tão ligada em política como nós estamos, né? Eu penso que essas pessoas, elas meio que deixam para fazer essas opções conforme vai afunilando. E vocês têm razão que, claro, a eleição presidencial, ela suga um pouco do assunto, né? Porque ainda mais com atentado, enfim, é uma eleição muito diferente de todas as outras, né? Você tem aí um candidato forte que não pode ser candidato porque está preso, né? Então ele já turvou um pouco a eleição inteira, porque você não sabe se esse voto vai deslocar inteiro para o PT ou não. Eu me espantei muito com o resultado muito positivo da subida do Ciro Gomes. Eu imaginei que ele não tivesse como fazer esse salto sem ter televisão. E ele fez, né? Governador. Pois não. Não, eu só peço para o senhor concluir. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Por favor. Não, tá bem. É isso. Então, assim, é uma eleição diferente e eu espero que as pessoas possam ter acesso. Como hoje é um dia muito especial para o Brasil, e mais uma vez reafirmar aí os nossos conceitos aí de São Paulo, de ajudar o Brasil. E estão todos convidados hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes. Como vocês sabem, o Museu do Ipiranga, boa parte toda aquela estrutura do Ipiranga está aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ele é aberto ao público, com estacionamento, enfim, se as pessoas quiserem ver, tem espetáculos aqui da Independência. E eu teria muito prazer em todos viessem aqui para conhecer o forte que foi São Paulo ao longo de toda essa história. Muito obrigado a vocês. Viu? Governador Márcio França, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que o microfone da Jovem Pan é sempre aberto para os demais candidatos. Ao longo do Jornal da Manhã nós vamos conversar com outros candidatos, não só à presidência da República, mas também ao governo do Estado. Obrigado, governador, bom trabalho. Um abraço, muito obrigado.